Olá! Na aula de hoje, nós falaremos sobre o processo de substituição de importações, o PSI. O que é o PSI? O que é o processo de substituição de importações? É a produção interna de produtos que antes eram importados, ou seja, se deixa ou deixa-se de importar produtos e se passa a produzi-los internamente. Um aspecto destacado pelos teóricos em relação ao PSI é que é preciso compreender este processo de substituição das importações como o desenvolvimento econômico a partir da atividade industrial. Então, o desenvolvimento econômico deixa de repousar sobre a atividade agroexportadora e passa a repousar no desenvolvimento industrial, na industrialização. Mas vejamos como é que isso aconteceu aqui no Brasil. Para a aula de hoje, quais são os objetivos? Que ao final da aula, das reflexões e dos estudos, você possa responder as seguintes questões. Por que e de que forma o Brasil se industrializou? Quais foram as medidas adotadas no governo Vargas para o processo de substituição de importações? Qual é a visão dos diferentes autores sobre o modelo de desenvolvimento brasileiro e as consequências da industrialização? Então vamos começar entendendo mais o significado, mais e melhor, não é? O significado do termo substituição de importações. Literalmente, significa o quê? Deixar de importar produtos e passar a produzi-los domesticamente. Então, eu deixo de importar esses produtos e passo a produzi-los aqui no Brasil. Teoricamente, existe uma ampliação para o significado da substituição de importações. Ou seja, a liderança do crescimento econômico deve repousar no setor industrial. Assim, por decorrência disso, é a industrialização que vai aumentar os níveis de renda e de emprego para a população. Então, guarde bem isso. Guarde bem isso. Guarde bem essa concepção colocada em relação à industrialização. A industrialização vista como responsável pelo desenvolvimento econômico. A industrialização vista como responsável pelo aumento de empregos e aumento no poder aquisitivo da população. Bem, o processo de substituição de importações está vinculada, claro, a uma política econômica, mas no caso do Brasil, alguns determinantes foram fundamentais, foram importantes. Podemos destacar a questão da crise de 1930, que não foi uma crise do café, foi uma crise do capital que acontece em 1930 e que afeta, claro, a produção do café. Vejamos como é que isso se dá. O PSI no Brasil, vamos chamar agora só de PSI, tá? Na República Velha, a economia brasileira dependia do quê? Dependia quase que exclusivamente do bom desempenho das exportações, principalmente do café plantado na região sudeste, o que caracteriza a economia como agroexportadora. Muito bem. Em 1930, a economia mundial entra numa das maiores crises de sua história, denominada de a Grande Depressão. E o que acontece? Os preços do café vêm abaixo. O governo brasileiro
intervém, claro, comprando e estocando café, desvalorizando o câmbio com o objetivo de proteger o setor cafeeiro e, ao mesmo tempo, buscando sustentar os níveis de emprego, de renda e de demanda. Então, deixa eu explicar para você o que é que foi este momento na economia mundial. Foi um momento de crise do capital. O capitalismo passa por diferentes momentos de crise, enfrenta essas crises e vai permanecendo como um modelo de produção global. Em 1930, o que é que acontece? As economias no pós-guerra, após a Primeira Grande Guerra Mundial, as economias europeias estão completamente falidas. O que acontece? Os Estados Unidos, apreendendo esta situação, passam a importar para estes países, para os países europeus, que estavam com a sua economia falida, e com isso incrementam a sua produção interna. Então, o que acontece? Os Estados Unidos aumentam a produção, mas também aumentam o consumo na medida em que importam para esses países europeus aquilo que é produzido internamente. Com isso, o que acontece? O lucro que isso gera é uma coisa assim, fora de parâmetros. Então, gera muita riqueza. Muito bem. Acontece que esses países se restabelecem e param de importar produtos dos Estados Unidos. Então, o que vai acontecendo com a economia americana? Vai estocando uma grande quantidade de mercadorias, essas mercadorias não têm vazão, não há renda o suficiente para o consumo dessas mercadorias. Então, os teóricos chamam a Grande Depressão, essa crise, como uma crise no consumo. Por quê? Porque tem mercadoria, mas não tem consumo. Isso leva a uma crise sem precedentes que atinge o mundo inteiro. E aí não poderia deixar de atingir também, claro, a exportação do café, uma vez que essa era a atividade econômica proeminente, em destaque, aqui no Brasil. A atividade econômica que colocava o Brasil dentro do processo de produção econômica mundial. Então, a Grande Depressão afeta profundamente a economia brasileira, porque era uma economia eminentemente cafeeira. Como é que a crise é superada? Qual é a solução encontrada para a crise? Foi a adoção de políticas pelo Estado. Então, o Estado assume o papel de interventor e propõe políticas de assistência de maneira a oferecer condições, políticas públicas, de assistência, visando dar condições para que as pessoas pudessem reativar sua capacidade de consumo. Então, entra em cena, vamos dizer assim, um Estado interventor visando dar condições de consumo, mas que, na verdade, buscava o reequilíbrio do capital. Na verdade, o Estado interveio no sentido de manter o equilíbrio do modelo de produção capitalista. Vamos seguir. No Brasil, essa crise foi um momento importante, foi um momento de ruptura no desenvolvimento econômico brasileiro, uma vez que deixa clara a necessidade do quê? Da industrialização como forma de superar os momentos de crise. Porque não era a primeira crise do café. Então, isso já estava colocado em pauta, na pauta de discussões, a questão da industrialização no Brasil. Só que, para isso, era preciso o quê? Um redirecionamento no sistema político brasileiro
redirecionamento esse que rompesse com o Estado oligárquico e que promovesse a descentralização da República Velha. E aí entra em cena o governo Vargas. Então, o primeiro período republicano do Brasil foi dominado pela oligarquia cafeeira, que se dividia no poder visando a manutenção dos seus interesses. Então, o que é que acontecia? Por que é que a oligarquia cafeeira se dividia no poder? Porque o poder central, o governo federal, era ocupado ora por um paulista, ora por um mineiro. Então, era São Paulo e Minas que dividiam o poder. E para chegar ao poder, claro, eram feitos acordos, eram feitos acertos, e aí a gente tem que colocar em destaque a figura do coronel. Por quê? Porque o coronel era aquela figura que, digamos assim, acabava acertando com a população que estava sob sua responsabilidade, com o grupo que estava sob sua alçada, em quem deveriam votar, quem deveriam eleger. Então, esse processo era todo manipulado. E por ser manipulado, acabava garantindo a permanência dos grupos dominantes, das elites dominantes, das elites cafeicultoras, grandes latifundiários no poder. Só que acontece uma coisa em 1930. São Paulo faz a indicação de um nome, Júlio Prestes. E isso desagrada Minas Gerais. E aí entram em conflito, entram em desacordo. Minas Gerais indica Getúlio Vargas. Então, dentro desse desacordo, acaba acontecendo o processo eleitoral. Então, o que nós temos? A aliança política denominada Café com Leite, que era um arranjo, um arranjo político entre São Paulo e Minas Gerais e o governo federal, para que somente políticos paulistas e mineiros chegassem à presidência. O que acontecia? Os estados não produtores de café começavam a ficar em desagrado com essa situação, porque eles ficavam cada vez mais na periferia do processo. Houve a ruptura entre paulistas e mineiros, o que leva à Revolução de 30, na qual Getúlio Vargas chega ao poder. Os paulistas fizeram a indicação do Júlio Prestes para o governo e os mineiros apoiam a candidatura de Getúlio Vargas, que não era mineiro, era um gaúcho, não é? Alegando fraude e já contando com descontentamento popular em relação à situação política do país, tendo já o apoio da burguesia industrial que já estava configurado no Brasil, já estava configurada essa burguesia industrial. Vargas toma exatamente isso. Vargas toma o governo, também tendo apoio dos líderes tenentistas. Então, veja, esse desagrado, esse desacordo entre São Paulo e Minas também tinha um cenário, que era o desagrado que isso já estava, que a situação já estava gerando junto a outras regiões no Brasil e o descontentamento popular com os rumos da política no Brasil. Então, o que acontece? Acontece o processo eleitoral. Júlio Prestes, representando São Paulo, e Vargas, representando o Estado, enfim, que o apoiava, o Estado mineiro, mas ele era um gaúcho. Aí o que acontece? Júlio Prestes ganha a eleição, mas isso cria um tumulto geral. A Aliança Liberal alega fraude e Vargas chega ao poder por meio de um golpe de Estado. E aí tem início a Era Vargas. De 30 a 34, o governo provisório, de 34 a 37, ele foi eleito mesmo, houve eleição, e de 37 a 45, a ditadura Vargas. Então, pode-se dizer que esta pode ser designada como a Era Vargas.